No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história de um dos cangaceiros mais misteriosos e temidos do sertão, Sabino Gomes. Quem foi esse homem que deixou sua marca marcada pela violência e coragem? De onde veio, onde nasceu e o que o transformou em uma figura tão temida, até mesmo entre os seus próprios companheiros? Fique conosco e descubra os segredos por trás desse nome que ainda ecoa nas terras do cangaço. Há livros que afirmam que Sabino das Abóboras, o célebre cangaceiro, nasceu nas Abóboras, na zona rural de Serra Talhada PE, enquanto outros dizem que sua terra natal foi Princesa Isabel. Algumas narrativas também apontam que ele era filho do coronel Marçal Fiorentino Diniz, fruto de um relacionamento extraconjugal, e que havia sido seu vaqueiro. No entanto, a verdade é que Sabino era natural de Olho d'Água, na Paraíba, na região do Piancó, e pertencente à família Gor. Em sua cidade natal, vivia com seus pais e irmãos. Seus dois tios, vaqueiros do coronel Marçal na fazenda Abóboras, eram figuras conhecidas, especialmente um deles, famoso por sua surdez. Por volta dos 11 anos, Sabino foi acolhido por seus tios na fazenda, recebendo o carinho de Marçal, de sua esposa e filhos. Ao observar sua inteligência, a esposa de Marçal decidiu encaminhá-lo para a escola, abrindo uma nova porta em sua vida. Já na juventude, Sabino se tornou uma espécie de homem de confiança para o coronel Marçal, assumindo a função de gerente e contador da fazenda, mas nunca desempenhou o papel de vaqueiro. Era ele quem cuidava das finanças, realizava os pagamentos do gado e administrava os negócios. Com o tempo, começou a trabalhar ao lado de Marcolino, filho de Marçal e sobrinho de José Pereira, no primeiro jornal de Cajazeiras PB, uma cidade conhecida como a cidade que ensinou a Paraíba a ler, como era popularmente chamada por seus moradores. O jornal, sob a direção de Pracedes Pitanga, um dos maiores advogados da Paraíba, que também havia sido promotor, deputado estadual e federal, conquistava grande respeito na região. Em Cajazeiras, como administrador da publicação, Sabino estava bem relacionado, participando de jogos de baralho com figuras influentes da cidade. Entretanto, ao ouvir as histórias fascinantes sobre Lampião contadas por Marcolino, Sabino ficou profundamente impressionado e decidiu se juntar ao bando de cangaceiros, tornando-se um dos membros mais cultos e informados do grupo. Apesar disso, essa versão autêntica de sua trajetória no cangaço não muda o destino de Sabino das Abóboras. Vale ressaltar dois pontos importantes. O Major Floro Diniz, sogro de Marcolino e pai de Xanduzinha, da famosa música, tinha uma conexão com o antigo cangaceiro Senhor Pereira, e o coronel Marçal também mantinha laços com ele. Foi provavelmente dessa relação que surgiu o vínculo de Lampião com o coronel Marcolino Diniz, filho de Marçal. Certo dia, o coronel Marçal e Marcolino tiveram um desentendimento devido ao fato de Marcolino ter destratado José Pereira, após este o criticar pela estreita relação com cangaceiros. Esse episódio marcou um ponto de tensão na família Diniz, e talvez tenha contribuído para o afastamento entre pai e filho. A história do cangaço não pode ser contada sem mencionar a imponente Fazenda Abóboras, um dos maiores latifúndios do sertão pernambucano, pertencente ao coronel Marçal Florentino Diniz. Localizada no município de Serra Talhada, antiga Vila Bela, a fazenda fica a poucos quilômetros da divisa com a Paraíba, sendo facilmente reconhecível por quem passa pela estrada que leva a Triunfo, antes de chegar a Jatiuca. Marçal, um homem corpulento e simpático, sempre foi um grande amigo da família Pereira. Em sua fazenda, era comum a chegada inesperada dos cabras de Senhor Pereira. Sem aviso, os cangaceiros invadiam o lugar, buscando comida, descanso e cuidados para feridos. O próprio coronel Marçal não hesitava em buscar médicos em Triunfo e Princesa para tratar os casos mais graves, demonstrando um cuidado incomum para com aqueles que muitos consideravam inimigos. Foi nesse cenário que Marçal conheceu Lampião, ainda como simples cabra de Senhor Pereira. Depois que Lampião se mudou para a Bahia, Marçal pensou que sua fazenda estaria livre do assédio dos cangaceiros. No entanto, o destino parecia ter outros planos, e a paz durou pouco. O genro de Marçal, José Pereira Lima, começou a instigar o que ficou conhecido como a Guerra de Princesa, um conflito sem fim que reavivou o espírito de violência e rebelião na região. A Fazenda Abóboras, com seu vasto território e sua história de acolhimento aos valentões do sertão, parecia estar predestinada a ser um refúgio para aqueles que viviam à margem da lei, um verdadeiro covil de jagunços e cangaceiros. Foi na Fazenda Abóboras que nasceu e passou sua infância o temido Sabino Gomes de Melo, um dos mais audaciosos e destemidos nomes do cangaço, cuja bravura muitas vezes superava até mesmo a de Lampião. Filho de uma negra cozinheira da casa e do imponente coronel Marçal, Sabino ficou conhecido na infância como Sabino Gor, uma versão simplificada do complicado sobrenome da família Gregório. Esse apelido gerou confusão, levando alguns a acreditarem que ele se chamava Sabino Góes.
Além disso, como ajudante de vaqueiro na fazenda Goa, na Paraíba, também foi chamado de Sabino Goa, ou ainda Sabino das Abóboras, em referência à fazenda de sua origem. Frederico Pernambucano de Melo revela um segredo chocante, que escapou à maioria dos relatos da época. Sabino era, na verdade, filho natural do coronel Marçal com uma cozinheira negra de sua propriedade. Desde cedo, demonstrou uma coragem e audácia excepcionais, e mal completou 18 anos, já ocupava um cargo de autoridade, sendo nomeado comissário das abóboras. Contudo, sua natureza impetuosa o levou a um desentendimento numa festa, o que fez com que, por precaução, se mudasse para Princesa, no estado da Paraíba, sob a proteção de seu meio-irmão Marcolino Pereira Diniz, filho legítimo de Marçal. Marcolino, homem influente na região e presidente do Clube Centenário, logo empregou nas obras da barragem do açude Boqueirão de Piranhas, em Cajazeiras, tocadas pela empreiteira norte-americana Dwight P. Robinson & Co. Inc. E foi ali, por volta de 1921, que Sabino, agora mais amadurecido e ainda mais destemido, passou a ser o guarda-costas de Marcolino, tornando-se uma figura de confiança imprescindível para a proteção de seu irmão. Assim, Sabino Gomes de Melo, o filho bastardo do coronel Marçal, se firmava como uma figura temida e respeitada, no coração do sertão. Ao lado de Marcolino, o futuro cangaceiro teve a oportunidade de se infiltrar nas camadas mais altas da sociedade de Cajazeiras e da capital paraibana. Foi nessa época que, em alguns casos por sua própria iniciativa e em outros, instigado por Marcolino a perseguir antigos inimigos, Sabino começou a realizar certos serviços nas horas vagas. Liderando um grupo de malfeitores, passou a atacar pequenas vilas nas redondezas de Cajazeiras. Andava pelas ruas com seu visual imponente, 2 cartucheiras peitorais cruzadas em X, outra presa à cintura, um rifle Winchester, uma pistola Colt e 2 punhais embainhados. Completavam seu traje um lenço ao pescoço e um chapéu de couro, quebrado tanto na frente quanto atrás, criando uma imagem temida e reconhecível por todos. Entretanto, Rodrigues de Carvalho oferece uma versão alternativa da história. Segundo ele, Sabino Gór teria nascido em Pedra do Fumo, no município de Misericórdia, hoje conhecido como Itaporanga, na Paraíba. Durante a Grande Seca de 1915, Sabino e seus irmãos, Gregório e Eloy, migraram para Pernambuco. No caminho, pararam na fazenda Abóboras, onde receberam abrigo e passaram a trabalhar para o coronel Marçal. Enquanto Gregório e Eloy se dedicavam à lavoura, Sabino, por sua vez, era vaqueiro, mas, à noite, já começava a cometer seus primeiros roubos nas redondezas. Quando suas ações foram descobertas, Sabino não hesitou em assumir sua nova vida como cangaceiro, mas seus irmãos não seguiram seus passos. Foi nesse período, já consolidado como o temido Sabino das Abóboras, que seus irmãos, Gregório e Eloy, encontraram a morte de forma misteriosa, por volta de 1925 ou 1926. Gregório, viajando sozinho por uma estrada, foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Já Eloy faleceu durante um tiroteio num dia de feira em Afogados da Engazeira, atingido por uma bala perdida. Nos 2 casos, especulou-se que ambos teriam sido mortos por engano, pois, como os 3 irmãos eram muito semelhantes, quem os atacou provavelmente acreditava que estava matando Sabino. O autor, que era da região e contemporâneo dos eventos, descreve Sabino como um homem de estatura acima da média, compleição robusta, pele sarará salpicada de sardas, cabelos foveiros e arrepiados. No convívio com os companheiros, Sabino era falante, mas no fundo, um dos mais cruéis do bando. Não iniciava conflitos, mas, quando precisava discutir algo, sua voz se tornava baixa, quase como se humilhasse, pedindo ao outro para não lhe atacar, dando a impressão de covardia. No entanto, ninguém se iludia. Como uma cobra que se encolhe para atacar, quanto mais Sabino se retraía, mais mortal era o golpe. Érico de Almeida, que teve o privilégio de conhecê-lo antes de sua entrada no cangaço, afirma que Sabino já gozava de certo prestígio em Princesa e Triunfo, sendo considerado vaqueiro e agricultor de média escala. Até 1923, Sabino Gór, ou Sabino das Abóboras, atuava como um cangaceiro manso, liderando seu próprio bando nas serras que separavam Pernambuco da Paraíba. Sempre que necessário, ele se tornava o braço armado da família Diniz. No final daquele ano, conheceu Lampião e, embora tenha estabelecido uma amizade com ele, manteve seu grupo independente. Mas após o ataque Cidade de Souza, em julho do ano seguinte, Sabino se uniu ao bando de Virgulino, ascendendo à 4ª posição na hierarquia do grupo, abaixo apenas de Antônio e Livino. Sabino Gomes de Góes nasceu na Serra do Fumo, no município de Misericórdia, PB, e, em 1915, mudou-se para Triunfo, PE, onde logo se tornou afilhado do influente coronel Marçal Florentino Diniz, chefe político da Fazenda Abóbora, na região do Pajeú pernambucano.
Em triunfo, Sabino assumiu o posto de chefe dos jagunços de Marcolino Pereira Diniz, um coronel rico e comerciante da cidade. Sua vida era marcada por uma existência dupla. Durante o dia, se dedicava à vida de vaqueiro e trabalhador, mas à noite, vestia a capa de salteador e cangaceiro, prestando apoio ao temido bando de Lampião a partir de 1923. Sabino acumulou uma longa ficha criminal, com várias ações delituosas que marcaram a história do cangaço. Entre 1923 e 1927, ele esteve envolvido em algumas das mais audaciosas investidas do bando, tornando-se um dos nomes mais importantes e temidos dessa época. Era conhecido por diversos apelidos, como Sabino Goré, Sabino Goa ou Sabino das Abóboras, e sua fama como cangaceiro cresceu consideravelmente. Uma das ações mais notáveis de Sabino foi sua participação no ataque à cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ao lado de Lampião e mais de 100 companheiros. Ele também fez parte do grupo de Lampião que visitou o padre Cícero Romão Batista, em 12 de abril de 1926, um evento que ficou marcado na história do cangaço. Ao seu lado estavam figuras lendárias como Luiz Pedro, Jararaca, Ponto Fino, Juriti, Zé Baiano, Mormaço, Jurema, Andorinha, Pintado, Criança, Trovão, Gato Brabo, Fogueira, Vicente Marinho, Beija-Flor, Delicadeza, Lavandeira, Cícero Costa, Cajueiro, Cigano, José Marinho, Antônio Marinheiro, Arvoredo, Cambaio, Moreno, Português, Moita Braba, Algodão, Lagartixa, Cavanhaque, Ângelo Roque, Beleza, Cravo Roxo, Fidalgo, Damião, Zé Venâncio, Linguarudo, Sete Léguas, Ananias, Porqueira e Zé Baião. Esses nomes ficaram gravados no imaginário coletivo, compondo a legião temida que espalhou o terror nas terras do Nordeste. Sabino das Abóboras, vaqueiro e agricultor de origem pernambucana, nasceu em Vila Bela, no estado de Pernambuco. De estatura média e com cabelos crespos, Sabino era um homem de personalidade forte e extremamente supersticioso. Quando se uniu a Lampião, tinha 35 anos e logo se destacou dentro do bando, chefiando um subgrupo que faria história nas terras do Nordeste. Conhecido por seu fardamento adornado com galão, Sabino foi promovido a tenente em Juazeiro, em 1926, um posto de grande prestígio entre os cangaceiros. Ele marcou presença em momentos significativos da história do cangaço, como na famosa visita do rei do cangaço ao padre Cícero Romão Batista, em Juazeiro, no Ceará, em 9 de abril de 1926. Durante sua vida de cangaceiro, Sabino das Abóboras foi um líder respeitado, com uma voz encantadora que o fazia se destacar até mesmo nas horas mais sombrias, quando gostava de cantar para acalmar o espírito e fortalecer a moral de seu grupo. No entanto, a morte de Sabino foi tão trágica quanto sua vida no cangaço. Após ser gravemente ferido em um tiroteio em Pissarra, ele se escondeu nas matas para evitar ser capturado, mas a natureza cruel de sua morte o levou a um fim horrível. Escondido em um valado, ele faleceu, vítima dos animais selvagens que o devoraram. A versão de que Sabino teria fugido, incapaz de empunhar armas após a batalha, para viver de sua fortuna acumulada no cangaço, é uma das várias histórias que cercam o seu legado. Sabino das Abóboras foi um dos cangaceiros mais conhecidos e temidos de sua época. Comandou o subgrupo responsável pelo ataque a Cajazeiras, na Paraíba, em 28 de setembro de 1926, e sua figura sempre esteve entre as mais proeminentes no bando de Lampião. Seu nome também é lembrado por outros apelidos, como Sabino Goré ou Sabino Goa, e por sua relação com o coronel Marcolino Pereira Diniz, chefe político de Triunfo, Pernambuco, onde Sabino iniciou sua trajetória como jagunço. Sua morte, porém, não apagou seu nome da história do cangaço. Ele continua sendo lembrado como um dos mais audaciosos cangaceiros, imortalizado nas lendas que circundam o mundo do cangaço e no imaginário popular. Sabino Gomes de Melo, um dos cangaceiros mais temidos de Lampião, tornou-se uma figura lendária na história do cangaço. Em março de 1928, em um violento combate na fazenda Pissarra, Sabino se destacou por sua coragem, mas o destino reservou-lhe um fim trágico. Durante uma noite chuvosa, em meio a uma troca de tiros com a polícia, Lampião e seus homens, forçados pela escassez de munição, se retiraram cautelosamente, agachados, para evitar uma emboscada. Sabino Gomes, contudo, foi baleado. Tentou se esconder nas matas, mas dias depois seu corpo foi encontrado, sem vida, em um valado, sendo mais uma vítima das crueldades do cangaço. Por outro lado, o nome de Sabino Goré também ressoou nos ventos da história. Este homem, pertencente ao temido bando de Lampião, se tornaria sinônimo de violência e audácia. Em 6 de junho de 1926, Sabino e seus companheiros atacaram Triunfo com fúria, deixando um rastro de destruição.
Durante o assalto, um policial foi morto e diversos comércios incendiados, deixando a cidade em ruínas. Conhecido por sua destreza no cangaço, Sabino Goré havia sido, até 1921, um agricultor honesto e respeitado nas praças de Princesa e Triunfo. No entanto, as duras condições da vida sertaneja o transformaram em um homem temido e imortalizado na história do cangaço. Acredite-se que Sabino Gomes e Sabino Goré sejam a mesma pessoa, um cangaceiro que, de agricultor honesto, tornou-se parte das lendas do sertão. Sua história, cheia de bravura e tragédia, permanece viva na memória de quem conhece as raízes do cangaço. E aí, o que você achou da história de Sabino Gomes? Gostou de conhecer mais sobre esse cangaceiro tão misterioso e temido? Queremos saber sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe o que você pensa sobre essa figura lendária do cangaço. Vamos adorar saber a sua visão sobre essa história. Comenta aí!